Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal AD Debates, este canal que está inserido numa playlist dentro do canal Cícero Duarte Destaque, canal no YouTube. A gente pede desde já que vocês se inscrevam no nosso canal, que ative o sininho aí das notificações e que também curta, comente, e compartilhe o nosso vídeo para que alcance mais pessoas, porque o nosso objetivo aqui nesse canal AD Debates é debater temas relevantes, interessantes, educativos, informativos ou polêmicos e contra preconceitos. Na verdade, é dar uma contribuição para a nossa sociedade, debatendo temas aí que seja do interesse, né, de um grupo ou de todos nós. Então, hoje a gente traz aqui para debater sobre o tema democratização da cultura, uma pessoa que é um representante legal, realmente, que estuda, que gosta, que ama e que é envolvido, certo, fortemente nas questões da nossa cultura, que é o Samuel Adelino. Samuel Adelino, prazer tê-lo aqui. Satisfação é minha, no nosso canal. Você que é um grande artista e quem obrigado. No nosso canal Cícero Duarte Destaque, você já tem uma entrevista lá no começo. Tem sim. Né? Tem sim. Temos duas, na verdade, né? Já com um grande shot, né? Isso. Aí depois a gente fez uma mais recente, né? Gravamos uma mais recente. Nós já estamos dando falando sobre cultura. É verdade. E agora estamos no terceiro vídeo já, só que agora no AD Debates, né? Para debater sobre a democratização da cultura. E também você que, vamos dizer assim, retoma, né? O Grand Shot. Está aí com música nova, fazendo shows e, né, galgando aí em busca do sucesso. Muito merecido, porque é uma banda que tem a sua cara, bem cultural, né? E aí o Grand Shot, você está como vocalista da banda, né? Hoje estamos como vocalista. E também você é contabilista. Isso. Né? E também é um empreendedor. Está aí com... Exato. Sofredor. Focos, né? É isso, quando a gente faz o que gosta, pode até sofrer no sentido de ter sacrifícios, né? Exato. Mas você se deleita porque está fazendo algo que você tem amor por aquilo, você acredita, né? Isso. Então, a empresa Focus, que é uma empresa de marketing, de publicidade. Publicidade, né? Propaganda. Isso aí. Então é isso. Começamos devagarzinho. Tem muita coisa para falar, se a gente fosse caracterizar, mas as principais é essa, né? Pronto, é isso aí. Pai, marido. Pai, agora vamos lá. Esposo da Thalia. Isso. Né? E pai da Ana Luísa. Da Ana Luísa. É bom mandar logo um abraço aí para elas, né? É verdade, para não apanhar mais tarde. E para a gente já, assim, para nossos vídeos não ficar tão longo, a gente logo direto ao assunto. Bora lá. Começando aqui já para poder as pessoas entenderem, né? O que é esse tema. O que é o que a gente entende por democratização da cultura? Bom, vamos lá, né, Alcides? A primeira é bom que a gente entenda o que é o processo de culturamento, né? A cultura é, antes de tudo, o que torna o ser humano, o que torna a humanidade, esse conjunto de seres que somos nós, desenvolvidos, por assim dizer, né? Mais do que o restante dos outros animais. É justamente essa capacidade que temos de passar para a próxima geração o conhecimento aprendido na geração anterior, que nos torna em concepção, nos torna melhor, né? Se você for ver, há 100 e poucos anos atrás, aí, menos que isso, a gente se reunia no final de semana, botava roupa de domingo, né, para ir assistir uma execução, né? As crianças se reuniam para assistir uma execução, um enforcamento em praça pública. E a humanidade melhorou de tal modo que hoje em dia é inconcebível, né? Pelo menos aqui no Ocidente, é inconcebível que a gente faça esse tipo de ritual aí macabro. Por quê? Porque a gente aprendeu com o passar do tempo que existe a forma legal, a forma positiva de fazer a coisa acontecer. Outros tipos de punições. Exato. Que não comprometam o direito à vida. Né? Exatamente. Então a gente entendeu que a vida é importante, né? A partir da experiência da geração passada, a gente entendeu que a vida é importante e por isso a gente não comete mais essas barbáries, vamos assim, por assim dizer. Eu tiro isso, por exemplo, para que a gente entenda que como é que a gente chegou nesse ponto da história. Pelo processo de sensibilização.
de contato com a alma humana, né? A filosofia, Jung principalmente, diz que tenha muito cuidado quando for tocar uma outra alma humana, por mais que você seja especialista na sua área, que mais que você tenha títulos e títulos, mas quando você for tocar em outra alma humana, tenha um cuidado redobrado, né? Porque modifica não só aquela pessoa, mas todo o seu entorno. Enfim, nesse processo de construção, a arte tem um papel muito importante, né? Porque a arte, para a gente não se alongar e eu ficar citando aqui pensadores, mas a arte ela desembrutece a gente, né? Como um todo, desembrutece mesmo, torna a gente um ser melhor. Até porque para desenvolver, né, qualquer dom artístico, todos os artistas eles têm uma sensibilidade mais aguçada do que as pessoas que não têm envolvimento com a arte. Exatamente. Então, exatamente. A arte tem esse poder. Né? Eu diria que realmente é algo que mexe com a alma, que só o ser humano tem. Exato. Por isso que é algo assim, específico do ser humano, a questão da arte, da cultura. Com certeza. O acesso, quando a gente fala de democratização, é o acesso à arte que está em pauta. Porque a gente vê desde a música clássica aí, com o surgimento do cravo, lá atrás, que é uma espécie de teclado, que só quem tinha acesso à música clássica, só quem podia ouvir música, já pensou? Hoje em dia a gente tem acesso a celular, CD, a som. Cada um escolhe o estilo que gosta de ouvir. Do que gosta de ouvir e onde ouvir, né? Porque hoje em dia você pode escutar no YouTube, pode escutar no Spotify, você pode escolher a plataforma que quiser para você escutar a música que você quiser. Ainda que tenha que pagar alguma coisinha aqui ou lá. Mas se a gente pensar 1700, 1800, né, só quem tinha acesso à cultura, ao refinamento da cultura, né, por assim dizer, era elite, né? Era a classe alta, altíssima, por assim dizer. Os concertos eram feitos em pequenos salões, onde um músico ali ou o povão, por assim dizer, tinha acesso à música, como a música sempre foi. A música é a primeira arte, né? A música é a demonstração energética do que é a arte, né? Do que é a cultura. A música é o sangue da alma. Exatamente. A música, para mim, pelo menos né? Não sei para todos, mas para mim, pelo menos Para todo mundo que gosta muito de música, seja músico ou não, seria isso. E quem diz muito isso é o nonato da troca do óleo. A música é o sangue da alma. Exatamente. Então, assim, o povão tinha acesso à música nas igrejas, né? A igreja católica e a igreja protestante, né? Lá, a gente está falando do luteranismo ali bem no início. É a igreja quem promove para o povo a arte. A gente tem Bach, por exemplo, que tocava órgão, e tem obras que, matematicamente falando, porque é um exercício de cálculo, a música clássica, são perfeitas, né? E são perfeitas por quê? Porque se você botar Bach para tocar, por exemplo, você sente vibrar na sua alma a sintonia daquela música. Você consegue, você sente vibrar, a sua alma, por assim dizer, o seu ego, né, o interior do seu ser equaliza-se com aquele tocar, né? Você tem, por exemplo, São Tomás de Aquino, que cria uma melodia muito bonita, que é o Tão Sublime Sacramento. Acho que não tem mais direitos autorais, já tem mais de 50 anos que foi feita, e a gente pode até botar para o pessoal ouvir, que é uma melodia lindíssima aqui da Igreja Católica, né? Mas a gente não está falando de religião, não é sobre religião. Eu sei, é sobre a música. Mas quando você escuta Tão Sublime, para quem é católico, por exemplo, consegue saber identificar isso com mais propriedade, você consegue diminuir, vamos dizer assim, né? Você consegue diminuir a sua frequência, a sua agitação externa, e você se intimiza com Deus. Promove uma conexão divina. Promove uma religare, uma religação, né? Do humano com o divino. Exatamente. Então a música é, antes de tudo, um exercício de religião. Porque religião, no sentido etimológico da palavra, de religare, né? De que liga
que religa a gente ao nosso cosmos, né? A Deus, para quem não crê em Deus, não dá o nosso superior, ao ser superior, né? Não definir Isso, exatamente. qualquer religião cabe aí dentro. Isso. Então, assim, mas é justamente para a gente não fugir muito do fio da meada, entendendo o que é cultura e o que é arte. Falei muito mais da música porque sou da música, mas é justamente o acesso a esse meio de desembrutamento, a esse meio de melhoramento pessoal, a este meio de autorreflexão. Ora, o teatro, por exemplo, gera uma crítica social muito forte quando feito para isso, né? A gente tem porque tem o da comédia, mas mesmo na comédia sempre tem uma sátira, uma crítica, alguma coisa assim, à realidade. Ariano Suassuna escreveu um auto, que é o Auto da Compadecida, que ficou muito famoso na televisão. Tem até o volume 2 aí, acho que é para dezembro o volume 2, né? Para ser lançado, e o engraçado é que o Auto da Compadecida foi tão bem feito assim, é porque é justamente dentro de uma realidade, tem muitas críticas ali também, mas foi tão bem feito que todas as pessoas com quem a gente conversa sobre já assistiram várias vezes e não se cansam de assistir. Não, eu não canso. E riem do mesmo jeito da primeira vez. É porque é bom. E aí é onde entra a arte e o acesso à arte, a democratização. O que é o Auto da Compadecida? Em essência, é uma crítica social feita à miserabilidade com a qual era tratado o povo nordestino até pouco tempo atrás. A gente tinha campo de concentração, né? O nordestino que passava fome, que era obrigado a se submeter a curral eleitoral, na figura do Major Antônio Moraes, né? A gente percebe que o Major é quase o dono das almas daqueles infelizes, né? É dono até do clero. Quando a gente vê isso. A corrupção do clero, através da divisão ali, de se benze, se não benze o motor do Major Antônio Moraes, a porcentagem para benzer a cachorra, né? O dinheiro chegou junto, vai. Isso. Como é que a arte penetra o ser? Ela penetra como um cômico, né? Ela penetra... É a forma de atrair, né? O público. Exato. Você assiste aquilo e você ri daquilo. Mas junto com aquele pacote, como cavalo de Troia, vai a crítica social. Quer dizer... Leva a reflexão. Leva a reflexão. Quer dizer, as pessoas que assistiram e riram com o Auto da Compadecida, ainda que no cinema, ou quem leu, enfim... Acho que 100% do Nordeste, pelo menos, já assistiu o Auto da Compadecida, pelo né? menos assistiu. Então, assim, a pessoa que ri com aquilo, ela também pega todos os elementos críticos daquela obra e transporta para a vida. Mas o comparativo, porque o interessante é isso, da história, né? O que aconteceu, o que não aconteceu, mas foi contextualizado, você consegue trazer para a realidade. Isso. E aí, o processo de democratização, para a gente citar como exemplo também, tem os tempos modernos, né? Os tempos modernos também é uma crítica que, na época, era muito engraçada. Isso. Levava o público para o cinema para rir. Só que era um público também que estava submetido ali àquela falta de direitos trabalhistas, que, enfim... Foi dentro internaliza na força, no forte da Revolução Industrial, né? Fala um pouco, a gente pode dizer que foi no lastro, mas assim, as pessoas internalizam a crítica sem querer, por assim dizer, né? Então assim, a democratização, mas isso são coisas de um sucesso estrondoso. Quem fez a Auto da Compadecida foi a Globo Filmes, quem fez o Charlie Chaplin foi o estúdio do Warner, salvo engano. Então assim, são potências que atrás do capital, né, atrás de ganhar dinheiro com isso, democratizaram o acesso à cultura da forma que eles quiseram. O problema dentro desse tema é que hoje em dia, principalmente, as pessoas estão consumindo cada vez mais conteúdo produzido com objetivo financeiro, com objetivo capitalista, com objetivo... E que não é nenhuma crítica ao capitalismo, não é nenhuma crítica social nesse sentido, não. Mas, assim, a gente está consumindo cultura de plástico, né? Cultura de plástico. Hoje em dia você liga a TV e está passando lá uma TikToker, que hoje em dia tem essa nova modalidade de bilionários, né? Está passando lá uma TikToker que está em um fórum de debate sobre o espelhamento cultural. Até pouco tempo atrás eu estava vendo aí a Luísa Sonza, a artista Luísa Sonza, opinando sobre o que seria melhor para implementar no Plano Nacional de Cultura, para o acesso ao jovem. Qual é o know-how
que isso não é uma crítica pessoal, Luísa Sonza. Quem sou eu perto da Luísa Sonza, né? Financeiramente falando. Mas assim, qual é o know-how, qual é a capacidade, a capacidade dissertativa sobre o tema que um cristão desse tem? Então, assim, a partir do momento que nós temos acesso a esse conteúdo de plástico, nós reproduzimos na nossa vida atitudes de plástico, Exatamente. sentimentos de plástico. Tudo parece que bem programado para conduzir realmente a sociedade como massa. Né? E aí você conduz e depois você faz o que você quiser. Exatamente. Viram tipo zumbis, né? Exatamente. Estão ali destinados como uma manada, né? Também. Exatamente sobre isso. Que vai sendo guiado por algo que o atraiu. E é tudo como luz, como mariposa. Isso, né? É tudo muito bem programado. Né? Então a gente vê muito isso. Você vê que, por exemplo, hoje em dia, se a gente, eu e o Elvis tivéssemos assim, tido uma ideia de dizer assim, vamos criar um canal aqui, vamos fazer tipo uma mostradinha da morte. Vamos fazer alguma coisa que tenha graça. Vamos zombar das pessoas, vamos criticar, vamos fazer brincadeiras, palhaçadas, coisas engraçadas. De 15 segundos. Rapidinho também, porque as pessoas gostam de assistir algo que seja muito rápido. Está tudo muito líquido hoje em dia, tudo muito soltos, né, disperso. Inclusive, só abrir um parênteses, tem uma obra, acho que é Sigmund Bauer, que é Felicidade Líquida. Você falou aí, é muito importante, mas pode continuar. É do Bauman, o Bauman. Né? É esse mesmo. Aí então, até fala de relacionamentos, tudo é líquido. Tudo é líquido. Porque tudo se desmancha fácil, né? Não tem solidez, não tem sustentação. Então, dessa mesma, se a gente tivesse tido uma ideia, talvez a gente tivesse aqui com o nosso canal bombando. Mas como a gente trata de temas sérios, né? Como o Alcides Duarte Estaca, a gente trata de elogiar pessoas, de reconhecer né? O legado, o trabalho, o talento, contribuições, a gente tem uma dificuldade grande. Exato. Né, de atrair público por conta disso. Mas tudo isso é uma questão cultural. Exato. Por isso a importância, né, da gente falar aqui sobre cultura e essa questão da democratização para dar o acesso, a acessibilidade e uma expansão e a diversidade cultural. E aí, Alcides, é um desafio que eu diria, já que nós estamos falando aqui do ponto de vista do empreendimento de cultura, é um desafio redobrado para quem produz cultura. Porque se a gente estava até falando nas entrevistas aqui, se você traz um tema polêmico sobre política, por exemplo, e coloca dois opositores a debaterem esse tema polêmico aqui, o canal bomba. Né? Por quê? Porque as pessoas estão interessadas não em defender o próprio ponto de vista, em construir a própria ideia, não, mas em ver a briga. Ver a briga. Ver a briga. Estão torcendo para a briga, estão torcendo nem para um nem para o outro, estão torcendo para a briga. E o desafio do produtor, da pessoa que produz cultura hoje, como é o caso do canal de vocês, por exemplo, é engajar conteúdos que, junto com esse conteúdo, empacotado nesse conteúdo, vá a crítica, vá o despertar, vá a pílula vermelha, né? Para citar aqui um filme. Como é que chama o filme? Eu esqueci o nome do filme agora, rapaz. Tem as duas pílulas lá. Como é, Elvis? Não lembra não, macho? Um cabo que desvia das balas? Esqueci. Bala, meu Deus do céu. Matrix. Sim, Matrix. Pronto. É isso, exatamente. Então, assim, para hoje o fazedor de cultura entender que ele precisa embrulhar dentro de um projeto essa crítica social, essa forma de despertar as pessoas, que é o principal problema. Porque ou você faz da forma nova, ou você não existe. Né? Ou você produz cultura que gere interesse imediato, porque o Instagram e um bocado de rede social aí adestrou a mente, principalmente dos adolescentes, mas a gente, pelo menos a nossa também já está começando a ficar contaminada com a questão da instantaneidade, de rolar a tela. Hoje em dia, Instagram, TikTok, e todo mundo tem vários. Você percebe pelo início várias redes, né? E aí, quanto tempo a gente não perde ali só rolando. E como estratégia no final das contas, o que é que ficou? Nada. O que é que contribuiu para a sua vida? E como estratégia comercial, a gente, inclusive,
nosso empreendimento, a gente tem que ver isso também. Peraí, o que é que a gente tem que dizer nos 2 primeiros segundos para atrair a atenção dessa pessoa? O que você não pode fazer para ter sucesso? A pessoa já, o que é que eu não posso fazer? Então é entender esse briefing, né, essa nova construção da identidade humana que vai fazer o produtor de cultura, vai fazer o fazedor de cultura, que muitas vezes não produz, só faz, entender e colocar junto nisso a essência da cultura, que é gerar crítica, gerar o pensamento oposto. Vai ter que ter uma habilidade, um jogo de cintura com essa arte do joguinho, para poder conseguir inserir dentro Exato. Algo que realmente seja interessante e que dê uma contribuição positiva para a sociedade. Então, para consolidar a democratização da cultura, é a missão mais importante da boa cultura, é a missão mais importante de todos os fazedores de cultura e todas as pessoas, todos os pais de hoje em dia, todos os políticos de hoje em dia, a boa classe política, né? Porque nós temos que acreditar na política sempre como meio para isso, vamos falar mais na frente. Então, assim, a única forma que nós temos para que a próxima geração, pegando o fio da meada de que uma geração transmite para outra, né? Para que a próxima geração não seja uma geração de homens e mulheres fracas, adoecidas, emburrecidas, bestializadas, dominadas, como é a sátira relevante do filme Autocompadecida, por exemplo, pelo Major Antônio Moraes. A gente tem na obra de George Orwell a questão das teletelas lá, 1984, o livro, que parece que o livro está começando a fazer sentido agora. Né? As pessoas estão sendo dominadas pelo capital, estão muito socialistas hoje, estão sendo dominadas pelo grande conglomerado de mídias que tem a intenção de vender Xilito e Coca-Cola, né? Para que a gente se torne seres bestializados, burros. E isso está refletindo na política. Quem é o deputado? Se a gente for pensar, o deputado mais bem votado do Brasil hoje, foi o Nicolas Ferreira, por exemplo, ele é um deputado de TikTok. Os vídeos dele são gerando polêmica. Qual o debate hoje da CCJ, por exemplo, Comissão de Constituição e Justiça? A questão do gênero neutro. Não estou dizendo que o gênero neutro não é importante para o Brasil. Mas se a gente pegar saneamento básico e gênero neutro, quem é mais importante para o povo brasileiro? Os 54% de brasileiros que não tem esgoto em casa? Ou como é que eu devo chamar você? De menina, menino, monone? Como é que... O mais importante é o esgoto ou o saneamento básico. Não é uma crítica negativa à questão do gênero, porque é pujante, é um negócio que está aí na realidade, temos que debater, mas para a Constituição de Comissão de Justiça debater, isso reflete a sociedade que elege essa classe política. Então, a democratização da cultura não é importante, não é só, é sine qua non, é importante como oxigênio, porque se nossas cabeças não pensarem, né, para seguir o exemplo o provérbio de nossos pais, o senhor deve ter dito, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Se nossas cabeças não pensarem enquanto sociedade, em pouco tempo nós não teremos mais. E a tendência da forma que está, e é tudo muito dinâmico e veloz hoje em dia, né, com a tecnologia. Então, se não houver algo que possa desviar este caminho, a tendência é como você colocou. Não é que a próxima geração abra os olhos, é que ela continue ainda mais cega, conduzida, dominada, alienada do que a atual. Pelos que dominam, né? Pelos que dominam. Exatamente. Quem são eles? Se tem os dominados, tem quem domina. Tem quem domina. Aí, Samuel, você é um cara que começou a se envolver com a cultura desde muito cedo. Sim. Né? Eu digo isso sem nem lhe perguntar, porque a gente já gravou outros vídeos aqui. E hoje eu vejo, né, com amadurecimento e como você tem muito gosto com isso, você se envolve, você estuda também, né? Eu diria que você sabe muito mais do que profissionais formados na área. Não, imagino que é porque isso. você tem estudado muito e vivencia na prática. Sim. Então, quando você usa Isso é verdade. a teoria que você estuda e a prática, né, de onde que você convive, então você desenvolve um conceito assim bem... Então, com base nisso, né, sabendo do seu envolvimento com a cultura e
desde cedo e toda a sua dedicação também, né, especialmente nos últimos tempos. A gente pode, que fizesse falando do nosso tema, democratização da cultura, fizesse aqui uma passagem, né, Um paralelo aqui, Brasil, mundo, a democratização, como ela está evoluindo, né, no Brasil e no mundo, e depois a gente puxa aqui para nós, né, para nossa cidade, nosso município de Jucás, para que a gente também possa ter essa observação, essa noção, né, Sim. esse conceito. Alcides, em relação à cultura a nível nacional, né, como a gente já tinha falado em outras entrevistas, não tem outra saída para a cultura se não for o financiamento público, né? Para boa cultura, se não for o financiamento Para tudo público. que você vai fazer hoje em dia, como você colocou o exemplo do saneamento, a gente sabe que é super importante para a saúde e que até se tem essa frase que é muito certa. Se você investir R$1 no saneamento, você economiza 5 na saúde. Na saúde Como um todo. Né? a saúde médica, vamos dizer assim, de cura, né? Curativa, de tratar das doenças. Porque você evita, com o do esgoto, você evita muitas doenças. Então você vai economizar na saúde, né? A população vai adoecer menos. Então mas o saneamento só vai se desenvolver se tiver recurso. Se tiver investimento. Né? Se investe em outras coisas, não vou dizer importantes, mas menos importantes, e aí acaba não desenvolvendo essa parte. Da mesma forma, é a cultura. Sim. Se não houver investimentos, ela vai acontecendo a passos lentos, mas com deficiências. Isso. Sem poder... Só que é importante a gente abrir um parênteses, eu sei disso porque assim, o saneamento básico, por exemplo, ele pode acontecer através de uma privatização. Não é o ideal, né, porque é algo estratégico, mas eu posso muito bem privatizar um sistema de saneamento básico para que uma empresa cobre por isso, né? E a população pagar por isso. E a população pague por isso. Por isso que a privatização é um meio, né? Mas é um meio caro para o povo. Se houver investimentos públicos, não precisa o povo pagar a conta. Dessa forma, porque o próprio... vamos dizer assim, o serviço sendo público e moralizado, que precisa ser moralizado todo serviço público, que às vezes quando precariza, aí há necessidade de privatizar. Mas se moraliza, você consegue fazer por um custo menor, você não vai visar lucro. Com certeza. Né? Então, por isso que eu falei que seria interessante ter investimentos. Isso. Se tiver investimento na cultura, a cultura vai se desenvolver. Mas perceba, dentro desse tema tem contra ele uma crítica dele mesmo. Não precisa nem a gente fazer. Por que eu vou comprar o CD da Granshot, que vai sair agora em agosto? Por que eu vou pagar no Spotify para escutar a Granshot, né? Se eu não gosto do ritmo, se eu não gosto da música nordestina, se eu acho que o forró, hoje em dia, dá para fazer numa picape, né? Que é o instrumento do DJ, por exemplo, nenhuma crítica a quem é DJ ou quem vive disso, não. Mas assim, por que é que eu vou... Agora, por que é que não gosta? Primeiro a sua pergunta. A gente vai chegar nesse tema, mas falando do financiamento, né? Por que eu vou gastar dinheiro com o pé de serra, sendo que eu sou bombardeado diariamente com uma música produzida em laboratório para que eu possa me atrair por essa música? Você respondeu a minha pergunta. Né? Eu acabei respondendo por aberta, né? Hoje se você pegar o top 5 do Spotify, Alves, puxa para mim na internet aí o top 5 do Spotify hoje. Se você pegar o top 5 do Spotify hoje, eu não vou falar sem nem saber, né? Você vai ter músicas com predominância de batida ou com irrelevância moral das letras e incapacidade do artista de produzir o contrário. Né? Tem um menino aí que que fez a música dentro da Hilux, eu nem lembro o nome do rapaz, mas ele deve estar no top 5, que ele tem uma voz muito parecida com a de Tião Carreiro, aquela voz zona grossa, né? Aquela voz impostada, grossa, bonita, de ouvir que a gente ouvia no rádio antigamente. Mas o que traz o conteúdo da música... A letra é outro... Falando só de letra, porque se você for olhar a batida, ela é feita para você se viciar naquela batida. São frequências que adestram o cérebro, né? O nosso cérebro é um órgão
que vive de estímulos também, né? Que sente prazer também, como o restante dos outros órgãos. Vai liberar a substância. Libera substâncias. Agradar e viciar. Exato, que vicia. Por que eu vou deixar de comprar esse negócio que eu tô viciado em ouvir, assim como eu vicio em cocaína, em outras drogas, LSD e tal? Por que eu vou deixar de comprar? Quem são o top 5, Carlos? Luan Santana, DJ Ives, Manu Barreira, DJ Luan Gomes, Felipe Rodrigues e Luiz de Sons. Top 5 eu não conheço, só conheço o Luan Santana, do top 5 hoje do Spotify. Né? Os outros são DJs, na grande maioria. A maioria é a Luísa Sons. Né? E eu não tenho crítica pessoal a nenhum desses artistas, nós não estamos falando, não é uma avaliação. Até porque é arte. E a gente defende a arte. Né? Não é uma avaliação moral do conteúdo, não é. Mas é uma contraposição, porque assim, como é e por que é que eu vou deixar de comprar esse material no Spotify para comprar um Flávio Zé na vida? Né? Por que é que eu vou... Flávio Zé tem uma música que é uma das maiores críticas sociais feitas, que nem é dele, que é Filho do Dono. Não sou profeta, nem tão pouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. E aí a música se destrincha, mostrando que eu não sou dono do mundo, mas eu tenho culpa, responsabilidade, porque eu sou filho do dono. Uma crítica social dentro da música, né, com um regionalismo, que também tem batida, mas é uma batida produzida com a história. É algo diferente, que dá pra gente se aprofundar em outra ocasião. Mas enfim. E por que é que eu vou financiar o Gunshot para existir? Por que é que eu vou financiar o Flávio Zé para existir? Não vou, eu vou financiar o DJ Ives, eu vou financiar a Luísa Sonza, eu vou financiar que pagam tráfego pago, milhões de tráfego pago para poder estar no rolar da sua tela, que investem milhões de reais em publicidade inorgânica para poder chegar a cada brasileiro. O lançamento de uma música hoje, a Juliette, por exemplo, que pegou uma música de Luiz Gonzaga e transformou numa cena erótica, assim que ela lançou, todos nós já tínhamos ouvido. Assim que ela lançou, todos nós já tínhamos ouvido. Hoje em dia tudo é muito... E está no nosso subconsciente agora. Entende? É o que está no nosso subconsciente. Qual é a crítica que tem nessa música? Fazer o roça-roça. É a crítica. Nem balançar, fazer o roça-roça. Eu nem gosto de ouvir, mas eu aprendi um pedaço da música porque está no meu subconsciente. Porque eu tenho uma rede social. E onde a gente chega, Você entendeu? Se for pronto, olhar o TikTok, mexer em alguma... aparece. Então, por que é que quem tem que financiar a boa cultura e a cultura é o Estado? Porque só dessa forma o fazedor de cultura consegue sobreviver. Para selecionar. Né? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos a Lei Rouanet executada em um formato que eu nunca concordei, que era o de captação. Né? Que a Lei Rouanet não é o governo que lhe dá dinheiro, o governo deixa de receber o imposto e você vai lá na empresa e capta o recurso da Lei Rouanet. Você acha que um fazedor de cultura, para nós citar um fazedor de cultura nosso aqui, o Zé Ari. Zé Ari, que é um caba 200%, que toca há 200 anos em Jucás, que ali com o seu tecladinho faz a festa, a alegria. Primeiro seresteiro desde o caso. Desde o caso, o primeiro seresteiro, né? Ainda hoje está na é o Zé Ari. Você acha que o Zé Ari tem know-how técnico de preparar toda a papelada para fazer para ir atrás das empresas, para conseguir a isenção fiscal do Estado, para financiar o CD que ele vai gravar? Não, ele não vai conseguir, ele não tem acesso. Ele não sabe, primeiramente, nem que tem. Né? Então, assim, a Lei Rouanet, até pouco tempo atrás, era feita assim. Quem é que ganhava 5 milhões de uma lapada? Era uma Cláudia Leite dessa, era uma Margarete Menezes, que hoje é nossa ministra de Cultura, está fazendo um excelente trabalho. Eu não estou criticando ela pessoalmente por ter recebido. Eu acho que o sol nasce para todo mundo, o problema está na sombra. Né? Quem recebia era quem já estava consagrado. É porque quem já está consagrado não pode receber? Não, deve. Mas quem já está consagrado vende ingresso. Será possível que o Luan Santana, que recebeu milhões também da Lei Rouanet na época, o Luan Santana não conseguia chegar em qualquer cidade do Brasil e vender o ingresso para assistir um show dele? Conseguia. Então, assim, por que é que o Estado tem que financiar a cultura? É dessa perspectiva. Da perspectiva que o mercado não permite
outro tipo de penetração. É como a gente falou aqui o caso do saneamento. Tem coisas que tem que ser investimentos do Estado. Tem coisas que é para o bem do povo, tem que ser com políticas públicas voltadas para o social, para a sociedade. E se não for assim, deixar pelo mundo privado, as coisas vão tomar outros rumos, porque vai para onde? Vai para onde é interessante para a elite. E ao chegar no povo, o povo vai simplesmente assimilar tudo aquilo e seguir o que não é seu. Então, uma cultura de fora, predominante já lá fora, ela chega, se impõe, se sobrepõe sobre a cultura local. Isso. E espreme, esmaga e a cultura local praticamente desaparece. Morre sufocada. Mostra. Entendeu? E a que vem de fora vem com todo recurso, com todo equipamento, com todas as vantagens e com a mídia que ajuda muito hoje em dia, né? Uhum. E a local que sem condição, sem recurso, sem ter como se desenvolver, ela acaba realmente sem conseguir avançar. Então, e assim, aí, hoje a gente tem dentro da seara da Lei Rouanet, o Programa Nacional de Cultura, que descentraliza, né? Agora, por último, tivemos uma vitória muito importante, que foi a questão da Aldir Blanc, né? Uma vitória dos municípios do Brasil, né? Onde cria-se o Fundo Nacional de Cultura, o que permite a criação do Fundo Municipal de Cultura e da transferência fundo a fundo. e né? aí, E aí você consegue abrindo entregar, portas. o dinheiro a quem precisa na ponta. Né? A lei do audiovisual com a lei Paulo Gustavo, né? Que inclusive o próprio canal Auxílio Duarte foi beneficiado. Exatamente. Né? Muitos artistas locais e produtores de cultura foram beneficiados. Conseguir gravar vídeo, fazer Gravar clipe, vídeo, mostrar melhor o seu trabalho, comprar um comprar um instrumento. instrumento. Né? Então, assim, quem precisa comprar uma guitarra boa? É o Luan Santana ou é a Rafinha? A Rafinha está começando, é a Rafinha que tem um alcance pequeno, né? Porque a região Centro-Sul. Então, quem tem que ter um investimento público para melhoramento? É quem precisa se nivelar. Né? Então, em relação ao financiamento, nós saímos de uma precariedade total para hoje o Fundo Municipal de Cultura, Fundo Estadual de Cultura, Fundo Nacional. São os avanços. São avanços progressivos. Isso, exatamente. Avanços que a gente espera que cresçam e surjam mais outros programas dessa natureza para dar mais apoio e suporte ao artista pequeno, que é aquele que mais precisa, para que ele também possa se desenvolver, crescer e mostrar a sua arte, né, desenvolver a cultura, inclusive local, né, e assim a gente poder voltar a ter esperanças de que as novas gerações vão produzir boa cultura. Exatamente. E quando a gente fala boa cultura, é importante frisar que não é que a gente seja contra determinados ritmos. Né? Porque eu posso gostar de maracatu e você pode detestar maracatu. E é um direito. E é um direito meu, um direito seu. Né? O problema está... A diversidade, ela é boa, ela não é ruim. Não, obviamente. O problema é quando a diversidade se torna monopólio. Pronto, é isso aí. Aí deixa de ser a diversidade. Você pega a música do Luiz Gonzaga, para a gente relembrar aqui o que eu acabei de falar, da Juliette. Você pega a música do Luiz Gonzaga, que tem um nicho regionalista. Tem a mensagem, a segunda mensagem da música é uma mensagem de safadeza, abre e fecha aspas para safadeza. Foi lançada na época do regime da Guerra Fria. Falava dos cossacos da Rússia. Né? Vem balançar, fazer o roça-roça, o que é que tem a ver? Então, o que acontece quando eu falo do monopólio? O monopólio dos grandes fazedores de zumbis hoje, que são 3 redes sociais, principalmente, né? Fizeram com que existisse uma cantora, uma produtora de cultura, que, através desse monopólio, capturasse o nicho cultural regionalista, sertanejo, para fazer rodar do jeito que ela quer.
Eu estou valorizando Luiz Gonzaga? Mentira. Mentira. Você não está valorizando a cultura nordestina, não está valorizando o Nordeste, você não está Que a valorizando... partir do momento que você pega uma peçazinha aqui É. e retira e transforma ela em outra coisa, não é mais a primeira. Não é mais. Não é mais. Aí você bota elementos pornográficos, você coloca batidas que são tão viciantes quanto qualquer outro funk que tiver por aí, qualquer outro pop americano que tem por aí, e a pretexto de valorizar a cultura nordestina, você apenas coloca dentro do monopólio da grande mídia de hoje, que a internet, embora fosse o YouTube, como é que a gente está sendo transmitido aqui hoje, seja uma opção para quebrar o monopólio da grande mídia, mas a grande mídia acaba de absorver. Né? A gente não tem vácuo de poder. A grande mídia só deixou de ser a Globo, que se tornou agora os conglomerados de redes sociais que temos aí, a Meta e etc, etc, etc. Então, assim, como é que a gente quebra esse ciclo? Através do financiamento público. Né? A Globo Filmes, por exemplo, produziu o Estômago, é um filme excelente, recomendo. Ah, mas cinema nacional não presta. Não presta porque a gente não assiste. Aí não presta. Ah, mas a música regional não presta. Não presta porque você não ouve. Isso. Então o artista só consegue Se fazer... não conhece, como é que você vai gostar? Né? Tem que conhecer, para valorizar. Né? Não vai fazer sentido, nunca vai chegar. E essa questão cultural também não é discutida em lugar algum. Por exemplo, poderia começar na escola. Sim. Né? Sim. Porque a educação tem um papel fundamental de formação no cidadão, não é só para transmitir conteúdos programáticos, né, de português, matemáticas, geografia, história e tal. É também para a formação do cidadão, né, da cidadã, para poder eles se tornarem pessoas boas dentro da sociedade, para que essa sociedade seja produtiva. Pessoas críticas. Pessoas que realmente sejam cidadãos sujeitos, sujeitos na sociedade. Eu estou para lhe dizer, que graças à cultura, está com uns 10 anos que eu não vou num baile de debutante. Não dá tempo não, é chá revelação. Sabe? Como crítica social agora. Está com um bocado de tempo que a gente não sabe mais o que é ir numa festa de 15 anos da debutante. Mas só o que não falta é chá revelação de menina de 14, 15 anos de idade. Ah, sim, você está falando que são dados preconceituosos, que tem um problema demográfico, uma questão social. O princípio de tudo está na forma de pensar. Eu não posso culpar uma adolescente por se permitir, se submeter a certos tipos de situações, sabendo que o modus operandi da cultura está naquela situação. Eu não posso dizer para um adolescente, olha, é errado esse tipo de dança, minha filha. Não dance dessa forma, não. Você está sensualizando ao extremo o seu corpo sem necessidade. Você está se submetendo a ser chamada de certos tipos de nome em letras de música que tem aí. Não posso, por quê? Porque é o que o grande irmão, né? O Big Brother, por assim dizer, quer que as pessoas pensem, ajam, sejam. Então, como é que eu vou culpar o indivíduo? O indivíduo se torna apenas massa de manobra. Né? E nessa vai todo mundo para o inferno. Se torna vítima do processo. Se torna vítima do processo. Porque é um processo. Então, de formação de uma nova forma de pensar. Uma nova visão. Exato. Se você pegar 1990, as pessoas pediam um cigarro emprestado para tirar a foto do cigarro. Porque cigarro matando, câncer, um bocado de coisa. Né? O cigarro era prejudicial à saúde. Foi obrigado o Estado entrar no meio. Acho que o primeiro estado a instituir a proibição do cigarro foi São Paulo, salvo engano. Foi obrigado um estado, Brizola. Não, Brizola era Rio de Janeiro. Foi Rio de Janeiro. Foi obrigado o estado a dizer, olha, é proibido você fumar em locais fechados. Imagina, você está num avião e a pessoa fumando. Hoje em dia, pensar isso. Antigamente era permitido. Né? Não. Teve até um programa do Roda Viva que o entrevistador pergunta a Brizola. Eu acho que foi Brizola. Eu tenho quase certeza que foi Brizola. Você não quer mandar demais na vida do povo, não? Querendo que as pessoas
façam ou deixem de fazer uma coisa porque faz mal para a saúde delas. Você já pensou uma pergunta dessa? Só que em ambientes fechados, Eu forço o fumante força o outro a se prejudicar sem querer. Então, assim, o direito. precisou do Estado produzir a mudança cultural. Hoje em dia, não sei se nenhum preconceito a quem fuma, está se tornando feio fumar. Né? Você não vê mais adolescentes fumando, pelo menos não nada legal. Tiraram as propagandas que tinha, da Marlboro, de não sei mal. Não é? Que tinha propaganda de Hollywood. Atrás do cigarro, hoje em dia, você vê um Sucesso. pé com gangrena, né? Atrás do cigarro. Ao invés de ser aqueles atores, né? De Então, destaque, bonitos. Sabe? e aí a gente vê esse processo de transição, essa mesma ferramenta de transição, para o restante dos espaços. Para você ver como a mídia tem uma influência e um poder muito grande. Quando apresentavam, né, pessoas jovens, bonitas, né, fumando, Era bom. Ali era bom. E as pessoas que assistiam consideravam bom e queriam imitar. A partir do momento que muda a função, a mídia passa a produzir imagens negativas, né, de pessoas com doenças causadas pelo câncer e tal, e as carteiras de cigarro também mostrando imagem e tudo, o que aconteceu? Foi diminuindo. Você vê que você vê mais fumante nas pessoas mais adultas que são daquele tempo, os idosos, né, ou pessoas de mais idade que são daquele tempo, que aprenderam a fumar naquele tempo. Mas os jovens de hoje não é muito difícil pode usar outra droga por influências, né, por outras influências. Por outro caminho. Mas não, o cigarro realmente reduziu bastante o consumo por conta que mudou a influência da mídia. O que é que nós temos hoje? Para a gente estar tá falando de cigarro. Tem um negócio chamado vape, que cria um buraco na cabeça, no esôfago, sabe? É literalmente um buraco. O adolescente está fumando porque é moda. Está fumando porque é moda. Então, assim, é tudo. Desde a educação dos seus filhos, desde o modo como você age ou deixa de agir. Freud dizia que tudo estava na infância. Eu complemento Freud aqui, eu uso complementar para Freud. Tudo está na cultura. E na forma que você é contatado, que você afeta e é afetado por ela. Infelizmente, hoje nós temos, eu vou dizer números largos aqui, vou pedir até para Elvis aí puxar, mas nós temos aí 37, 38% de analfabetos funcionais no Brasil. Que é a pessoa que lê, mas não consegue entender o que acabou de ler. Aí a gente fica pensando, o que é um analfabeto funcional? A pessoa que lê, mas não entendeu o que lê. Não é só isso não. O analfabeto funcional é a pessoa que recebe uma informação... Pode até entender, mas não critica, aceita como verdade absoluta. Entendeu? Recebe a informação, mas não consegue... O que eu faço com essa informação? Não discerne, não... Aí você acha que o Jornal Nacional hoje vai dizer, olha, por conta da autonomia do Banco Central, a economia cai 7 pontos, o dólar sobe 2,5% na última semana. A pessoa recebe aquilo, ela... Sim. Tanto faz. E daí? 38 milhões de brasileiros. Que dá o quê? Em porcentagem? Tem dizendo aí? Não, né? 38 milhões de brasileiros são analfabetos funcionais. Não é analfabeto que não sabe ler, é analfabeto funcional. Lê e não entende o que acabou de ler. Decodifica. Como é que eu vou dar um Dom Casmurro? Como é que eu vou dar um Machado de Assis? Como é que eu vou dar um Graciliano Ramos para falar de uma crítica social direta aí no caso de Canudos? Não tem como, essa pessoa não tem arcabouço para receber uma informação, processar essa informação e dizer é ruim ou dizer é bom. O que ela vai fazer? Ela vai deixar que uma estrela, que uma Virgínia dessa da vida, que uma mulher que tem em Fortaleza, que tem uns 5 maridos, que eu nem sei o nome, esqueci o nome das graças. Ela vai deixar que uma influencer, porque esse nome parece um nome lá longe, mas influencer influenciadora. Influenciadora, exatamente. Mastigue para mim o que é que eu devo pensar em relação a isso. Por favor, mastigue para mim. Então, Paulo Freire, as ordens, o que é que eu devo fazer? Saudoso Paulo Freire, que em muito eu discordo, ele estava certíssimo. Aquele que não se emancipa vai estar sob o jugo do opressor. E o sonho do oprimido é ser opressor. Pior que Entende? O sonho de quem é oprimido é ser a opressor. gente observa, se você observar quem está como oprimido embaixo, se ele tiver uma oportunidade, seja de subir de cargo na empresa, seja de conseguir
algum meio pela política de ser eleito, ou seja, ele é do povão. Mas na hora que ele consegue uma oportunidade de fazer parte da elite, ele vai agir como tal e vai esquecer os seus princípios. Exato. Né? Então acontece muito isso também. Isso tudo é por falta de quê? De uma formação realmente segura, firme. Você não, é aquela questão, você tem princípios, mas ao mesmo tempo você não valoriza. De não, contatos culturais. E aí é onde a democratização da cultura, que eu tenho para mim que nos próximos 10 anos nós vamos ter um avanço significativo. Né? Hoje nós temos em Jucás uma pequena academia Jucaense de Letras, que é o... Cadê tu participa? Como é o nome? Vozes Jucaenses. Vozes Jucaenses. Que é o quê? Tá São Jucaenses. Pois é. Que é o quê? Tirando todo o proselitismo e toda a coisa do parabéns, vocês escrevem. É o quê? São pessoas do povo que estão se reunindo e dizendo, olha, vamos produzir cultura. E gente que, por exemplo, eu particularmente posso falar disso, eu sempre gostei de escrever. Quando eu era adolescente, eu escrevia muita poesia, porque eu sempre fui, desde criança, meu pai gostava muito de ouvir cantoria, eu me acordava ouvindo aquilo e ficava depois tentando criar poesias, mas nunca escrevia. E depois eu comecei a escrever e parei, né? Quando adolescente escrevia, mas só para mim mesmo, depois eu parei, me ocupei com outras coisas e parei porque eu achava que eu jamais seria capaz de escrever um livro. Então, com esse Vozes Jucaenses, né, criado pelo escritor Aniseu e mais outras pessoas que foram cofundadores, que tem de outros grupos de escritores aqui de Jucás, criaram esse evento e eu comecei a participar e me despertou a vontade de escrever de novo, porque eu vi que eles escrevem e já tem até livro publicado, que é possível. Sim. Então a gente passa, o nosso sonho volta à tona, a gente passa a sonhar e corre atrás e vai realizar. Estou escrevendo meu primeiro livro. E então, aí, muitas outras pessoas assim também. E aí o que é que tem de bom nisso? Escondidos sem escrever e agora estão tendo oportunidade. E aí o que é que tem de bom nisso? E eu trago mais uma vez à tona para que a gente retire todas as camadas de proselitismo, todas as camadas de elitismo disso, porque de uma forma ou de outra são pessoas estabelecidas. Né? Eu retiro todo o aplauso disso tudo e vamos pegar aqui o miolo. O que é que significa isso? O Vozes Jucaenses hoje. O que é que significa o Vozes Jucaenses para Jucás hoje? Nós temos a capacidade de produzir cultura. Não precisa de Machado de Assis, não ignorando o velho Machado, mas não precisa da gente ir buscar literatura fora, não precisamos de olhar para a rede social, não. Nós estamos pegando escritores. A Maria Clara, por exemplo, ela tem um romance, né, que é uma das Vozes Jucaenses. Isso. Ela, a partir do cognitivo dela, ela derramou esse cognitivo dela numa página de um livro. Você tem um livro de poesias, você derramou a sua cognição nesse livro. Então, isso é um despertar. Isso é um despertar. O que é que eu faço com isso? Eu apoio, enquanto Estado, porque diagramação nós sabemos que é caro, uma gráfica hoje para impressão de um livro desse, uma editora, é caríssimo também, e tudo é muito caro, tudo tem custo. Eu financio através do Estado, eu espero que esse povo resista como iniciativa de um grupinho, iniciativa privada. Não, eu tenho que investir nisso aí, pesado. Semana literária no município, pesada. Semana de incentivo à poesia culta, pesada. Incentivar esse povo a fazer cursos de bacharelado em letras, em linguística. Está entendendo? Assim que o financiamento público faz a coisa acontecer. Do contrário, é só tapinha nas costas, aplausozinho, medalhinha de honra ao mérito. E receber as influências que vêm de fora e a cultura, entende? Local não se desenvolver, ou seja, nem aparecer. Nem apareceu. E aí a gente fala, mas qual é a importância de falar do bicho do rio? O bicho do rio já está muito velho, tal. Não é o olhar para trás, é o despertar no agora. Porque eu olho para trás e vejo a história do bicho do rio e eu preciso ter criadores e fazedores de cultura que dramatizem o bicho do rio dentro de uma peça que denuncie uma injustiça presente. Eu uso o bicho do rio como pacote.
Bora, dentro do pacote do Bicho do Rio, eu posso botar qual crítica aqui? E aí eu começo a construir uma sociedade melhor. Porque a geração passada vai entregar à geração futura uma coisa melhorada. Então, o problema do financiamento é esse. E a boa cultura que a gente fala é justamente isso. É algo que tenha um resultado positivo para a sociedade, né? Para melhorar a pessoa, como a gente colocou desde o início do conceituando, a cultura ela serve para melhorar a pessoa, o ser humano. Exato. Né? Então, se for... tem culturas que destroem. Então, é aí onde a gente tem que ter um discernimento, né, para analisar e valorizar aquilo que realmente contribui positivamente para que as pessoas sejam pessoas melhores em todas as áreas da vida, em todos os sentidos. E aqui, então, a gente, nesse bate-papo, um assunto interessante sobre cultura que realmente mexe com a gente. E se a gente for falar tudo que a gente quer... 2 dias de conversa, né? É 2 dias, não para, né? Então, para a gente poder, assim, já fazer um fechamento, né? Para a gente falar um pouco aqui sobre o papel da mídia, né? A mídia tradicional, ela contribui para a democratização da cultura. Como é que a mídia tradicional pode contribuir para a democratização da cultura? Mostrando ao povo o que existe de cultura, né? Você pega, para a gente entender um pouco e contextualizar, você pega um cara que foi presidente do Brasil, Michel Temer, foi presidente por 2 anos, se não me engano, do Brasil. No mandato dele. Altamente culto, uma pessoa que tem livros publicados, tem, enfim, um histórico acadêmico e tudo mais. Você pega o Fernando Henrique Cardoso da vida, que também foi presidente do Brasil. O cara é considerado um ninja na questão da sociologia, enfim. E você pega a elite brasileira como um todo. Vamos pegar aqui as escolas que os filhos dos deputados estudam. Você acha que nessas escolas, esses filhos de deputados e deputadas, eles têm acesso à obra, como a gente já citou, a obra de Machado de Assis, de uma forma mais lúdica, de uma forma que ajudem eles a entender melhor, a captar melhor a mensagem? Tem. Você acha que na escola de um deputado, filho de um deputado, filho de um senador, essas escolas aí, Farias Brito e Companhia Limitada, você acha que tem um método pedagógico de transmitir Shakespeare? Tem. Aí como é que você acha que vai ser a redação do Enem de um aluno do Farias Brito aí, terceiro ano? Sendo que ele tem contextualizado em sua mente Shakespeare, Machado de Assis, e Companhia Limitada, Augusto dos Anjos, e Companhia Limitada, o arcabouço de ideias dele. Será que ele consegue fazer 1000 pontos na redação? Consegue. Aí o filho desse deputado, não vou nem botar o deputado não para a gente sair dessa seara polêmica que é a política, o filho desse caba rico, que botou o filho lá nessa escola particular de alto padrão, vai cursar medicina, que vamos botar que é o curso mais badalado hoje, vai cursar medicina... E o mais disputado. O mais disputado, vai cursar medicina numa federal, de graça, porque tirou 1000 pontos no Enem, baseado em todo... Estudou sempre em escola privada, mas preparado para fazer o Enem, passar e conseguir a vaga numa faculdade, numa universidade pública, quando o filho do pobre que estuda em escola pública, não tendo todo esse preparo, vai disputar de forma injusta aquela mesma vaga. Exato. E aí, em disparidade. E aí o pobre vai, para fazer uma faculdade, ele vai ter que fazer uma faculdade particular. E como é que ele vai pagar? Ou ele vai fazer uma faculdade particular, ou ele vai fazer um curso técnico e ficar trabalhando em algo. Ou vai desistir de estudar, ou vai desistir, ou vai olhar para a escola e vai dizer não tem graça ir para a escola, né? Não tem futuro. Aí qual é o papel da grande mídia? Pegar essas grandes obras, pegar essa forma de pensar, embrulhar
na forma mais comestível possível e provocar a base da pirâmide e nos provocar enquanto indivíduos desprovidos aí de riqueza, desprovidos de dinheiro. Ah, Samuel, mas eu conheço pessoas que são milionárias, aqui em Jucás mesmo, até um certo dia atrás, eu não vou nem citar nomes, nós estávamos em uma situação, e aí um cidadão lá que é milionário, né, nós estávamos na conversa, e ele, mas eu não sei, porque é problema, bicicleta, e não sei o quê, ele fala aquelas coisas, um raciocínio totalmente tosco. Aí eu dei um ponto de vista, a partir do que a experiência e a literatura diz em relação a um tema específico, até se eu falar o tema, já dá para saber o que é. Ele olhou para mim, olhou para o companheiro dele que estava do lado e disse, eu só posso pagar, né? Porque eu não estudei, aí deu uma risadinha. Estudar e ter cultura não vai garantir que você seja milionário, que você seja podre de rico, não vai garantir que você alcance os melhores lugares da sociedade, porque isso é relativo. Isso é relativo. Mas o conhecimento vai permitir que você se torne um ser humano melhor. Eu acho que esse é o grande papel da cultura. Não é enriquecer pessoas com bens materiais, mas é enriquecer pessoas Exato. na alma. E aí a sociedade melhora. Aí a sociedade começa a melhorar. E aí você tem que entender isso. O papel da grande mídia, eu me lembro que eu assisti Capitu na Rede Globo, por exemplo. E me interessou o Capitu como novela. Né? E poderia ter instigado e provocado muito mais gente, como eu acho que provocou e instigou muito mais gente. Né? Então, assim, a Rede Globo, como uma grande promotora de mídia, de acesso à mídia, tem esse poder. Imagina, se a Rede Globo pega A Bagaceira, por exemplo, que é um livro muito famoso, pega A Bagaceira, bota numa pílula e entrega para a grande massa. Que quem assiste novela, quem assiste, entrega para a grande massa de uma forma que faça o menino e a menina de periferia se interessar. Porque na biblioteca de qualquer escola tem lá esse livro, embora esteja lá empoeirado, fechado, sem conseguir mais nem abrir, de tanta poeira que tem, mas tem lá. Para quê? Para que eu tenho que ler isso? Para que você ganhe arcabouço, para que você ganhe contextualização para enfrentar, inclusive, a vida. Para enfrentar, inclusive, a vida. Grandes filósofos estoicos, Marco Aurélio, por exemplo, que se você acordar todo dia de manhã e tiver um devocional, qualquer coisa do tipo lá que tem uma frase de Marco Aurélio, você vai se sentir vitorioso para aquele dia. Né? O próprio Jesus Cristo. Quantos cristãos hoje não só sabem quem é Jesus Cristo porque tem o Natal e fala Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Nunca leu um trecho do Evangelho? De fato, não sabe nada. Não conheceu. Então, esse é o papel das grandes mídias, que justamente é a internet. É empilular, nem existe essa palavra, mas é compilar, colocar numa pílula comestível por dias de hoje, cultura. Vontade de cultura. É lã vital, basicamente. Na minha perspectiva, né? Pelo menos. Vai ter quem discorde. E as mídias sociais? Mídia social é um pouco mais difícil, ou seja, no meu entender, porque já é um subproduto do processo futuro. Porque quem é que vai ter que estar culturalizado? É o influencer. Né? E que geralmente não está, porque os interesses são outros, quem apoia, quem patrocina. Exatamente, você estoura... A visão é diferente, é totalmente contrário do que a gente está falando. Você pega aquele rapaz do Caneta Azul, cara. Você pega o cara do Caneta Azul. O cara do Caneta Azul está milionário com arte. É arte. Não deixa de ser. Não deixa de ser, né? É artístico, pelo menos é artístico. Coisa artística. Uma imbecilidade que não serve nem como humor, porque não tem crítica social dentro, mas que faz as pessoas acharem graça daquilo e liberar endorfina. Aquela questão, é tão sem graça que se torna engraçado. Tá entendendo? Então, como é que eu vou... O Evonei, que agora é cantor, Evonei Fernandes, eu acho o nome dele, por exemplo. São situações Ele fez uma música da garota, como é, cara? Profissional do amor, coisa assim, o nome da música. Aí você diz, é uma situação real, existe mesmo esse tipo de mulher, né? E é engraçado porque retrata a realidade, retrata a vida de alguns homens. Mas pronto.
Acabou isso aí. Contribuição social. Você pula numa piscina de 4 dedos, por assim dizer. E como é que ele ganha dinheiro? Quando eu rolo aqui, tá Evonei Fernandes. Aí eu, vou olhar o perfil dele. Aí você entra no perfil, começa a seguir. O outro segue também, quando a fé tem 5 milhões de seguidores. Aí vem o Omo Multiação e financia. Aí vem a BIC patrocina o Manel Caneta Azul, porque fala de caneta azul e é bom que a caneta azul que ele fala seja uma BIC, por exemplo. Né? Então, quem é que tem que mudar? O influencer. O tipo de influencer tem que mudar. A Luísa Sonda, quando vai ficar malhando essas Judas até umas horas, falou que ela estragou o Luiz Gonzaga, ela fez uma releitura de Clarice Lispector, de uma entrevista de Clarice Lispector para uma música dela. Eu assisti, porque eu tenho um Instagram e você vai rodando na tela e aparece. Então, ou você vê ou você vê. Não tem jeito de você não ver. O Paulo Massal quem diz isso. Ou você vai me ver ou você vai me ver. Você vai me ver, não tem jeito. Antes de morrer, você vai me ver. Então, assim, qual foi a adolescente que foi ler Clarice Lispector por causa da Luísa Sonza? Vai aparecer, né? Não, eu li Clarice, já tinha lido, então eu li Clarice Lispector por causa da Luísa Sonza. Por que você foi ter acesso a isso, a essa cultura? Não, porque a Luísa Sonza, você vai ter uma porcentagem mínima de pessoas que vão buscar Clarice Lispector por causa da Luísa Sonza, mas foram, pelo menos. Pelo menos foram. Né? Então, imagina se ela pega aquela releitura ali e promove a leitura de Clarice Lispector e promove a criação de conteúdos baseado na escritura, Clarice Lispector, uma grande pernambucana, que não era pernambucana de nascença, mas uma grande pernambucana. Então, nesse processo de culturalização e democratização da cultura, nós não vamos ver mais não. Eu e você não vamos mais ver. Eu acho que quem vai conseguir produzir isso aí, a partir do que eu e você, né, como diria Madre Teresa de Calcutá, o repórter chega para ela e pergunta: você está doido? Você quer mudar o mundo? O que a senhora acha que precisa mudar para o mundo mudar? Ela olha para o repórter, sentindo a capciosidade da pergunta e diz: eu e você tem que mudar. Pronto, é duas pessoas que tem que mudar no mundo, eu e você. A partir daí vai influenciando o outro para frente. Assim que o vírus é assim. Se não começa, não termina. Não avança. É basicamente isso. Então, é o que tem que acontecer. Muito bem, Samuel Adelino, aqui no AD Debates, falando sobre democratização da cultura. É claro que esse tema é muito abrangente, a gente poderia passar aqui dias e dias falando e não ia faltar assunto, mas eu acho que um básico, assim, principal, nós mastigamos bastante. E esse despertar, para que haja uma valorização da cultura local, nossa, regional, uma valorização desse pessoal artístico, os artistas produtora de várias artes, da diversidade que tem. Isso. A gente não está aqui também fazendo uma crítica de desconsideração das outras culturas, apenas nessa democratização, ter essa valorização do que pertence, do que é, para a gente se sentir pertencente a isso, que é nosso, e assim... E agente do processo. E ter esse agente do processo e ter essa contribuição positiva, social e de formação de pessoas melhores através da cultura e da arte, e assim a gente sonhar com uma sociedade melhor. Imaginou the people. E aí você pode aí fazer suas considerações finais e deixar alguma mensagem para o nosso público. Muito obrigado ao Cides, muito obrigado aí Elvis também, que está aí na Contra-Regra, por ter nos convidado. Eu vou estar sempre disponível, se você precisar. Com certeza, vamos debater mais coisas. Deus abençoe que esse canal cresça cada vez mais, aumente a quantidade de acessos, seja mais entregue pelo YouTube, para que as pessoas tenham acesso cada vez mais a esse conteúdo que é maravilhoso aí, que você produz em torno de várias áreas. Muito obrigado, Deus abençoe. E para você que está em casa assistindo, compartilhe, curta e siga o canal do Alcides Duarte Destaque. Valeu. Valeu, velho.